as técnicas que eu faço, porque o que eu falo para quem frequenta lá. Hoje, o que eu aplico lá, na verdade, primeiro eu apliquei em mim, por isso, e eu vi transformação. Por isso que hoje, na verdade, é um compartilhar técnicas, né? O começo de tudo foi a microfisioterapia. O que a micro fez, né? É uma terapia corporal, da fisioterapia. A gente faz manualmente, né? É um toque sutil, não é uma massagem profunda, mas eu atendi uma médica esse final de semana, psiquiatra, e ela me deu uma resposta assim, depois da técnica. Falei, o que você fala? Ela falou, foi sutil e intensa, porque é isso mesmo, os toques são sutis, mas a micro, ela tem, um dos princípios dela é a homeopatia, que é com esse toque bem sutil, mas em levar informações, sentir informações celulares da sua base, daquilo que é mais íntimo e que está em você todo, e que esteja ali de alguma maneira bloqueado, tá? Com dificuldade dessa célula ter vitalidade, ser uma boa célula e daquele ponto prejudicando outros pontos do seu corpo. Às vezes uma informação, um bloqueio em um nível lá mental, por exemplo, está refletindo na sua saúde física como uma doença hepática, um exemplo, tá? E aí a micro, quando a gente tem ferramentas de fazendo esses links, né? Dependendo do que a gente vai encontrando de informação no corpo dessa pessoa, informação de memória celular, de registros, que a gente passa verbalmente para o paciente para que ele comece esse processo de ressignificação. Então, de repente, a gente vai lá e fala para ele, olha, você tem uma informação que é da sua concepção, que é relacionada a tal fato, e aí ele vai investigar, às vezes, na história dele de vida pregressa, às vezes ele já sabe, e começar a olhar aquilo de uma outra maneira. Entendeu? Às vezes ele olhava aquilo como um sofrimento, como uma coisa que ele tinha que ter, aquilo ali, aí ele começa a olhar como algo que aconteceu com ele, mas que não está bom e que ele quer mudar. E aí ele começa a ter as atitudes de querer mudar. E tudo isso é através de exames, hipnose, como é que é? A microfisioterapia é manual mesmo, é um estudo, a gente estuda as vias, a gente estuda embriologia, na verdade. Então, toda a formação dos tecidos, por isso que a gente faz as ligações. Então, a gente estuda a organogênese, como as células foram formadas, e a gente vai vendo as doenças congênitas por causa disso, se teve algum acontecimento quando aquela criança estava sendo gerada, nessa fase de organogênese, que era a organização das células dela ali, se essa mãe sofreu, sei lá, uma irradiação, se sofreu alguma coisa, a gente já vai entendendo que por isso que ela possa ter aquela doença. Depois, conforme for evoluindo os tecidos, nas musculaturas, tecido nervoso e tal, dependendo do que a pessoa vem trazendo pra gente, ou que a gente pergunta pra pessoa, a gente vai fazendo esses links, olha, isso pode ter resultado nesse tipo de memória que você tem no corpo, por isso você age, pensa, faz ou tem essa doença. E aí, a micro, ela é essa ferramenta que cutuca aonde está uma cicatriz. O que é essa cicatriz? Algum evento que aconteceu para aquela pessoa que o corpo dela naquele momento não deu conta de superar. Virou algo a mais para ela, virou uma cicatriz que ela fecha, mas não soluciona, e aquela cicatriz trava, né? A plenitude, a organização, a vitalidade daquele corpo. Aí a hipnoterapia eu uso como uma ferramenta auxiliar na micro, porque às vezes a pessoa a gente conversa ali na sessão de micro, eu passo as informações tal, mas ela às vezes tem essa dificuldade de ressignificar. E aí as orientações são um profissional bacana para ressignificar é o psicólogo, então às vezes eles procuram mesmo o psicólogo e fazem a hipnoterapia, porque a hipno vai direto no inconsciente, que é aquilo que não é racional. Porque às vezes na terapia mais convencional do psicólogo, ele trabalha bem o seu racional mesmo, para você começar a ter essas dinâmicas melhor de pensar sobre si. E na hipno, ele já deixa o consciente, a racionalidade de lado e deixa vir coisas do inconsciente. Então, às vezes, ele vai ter memórias que do nada vêm, ou vão ter flashes, ou vai ter apenas algumas imagens, algumas coisas assim, porque ele fica num transe de ouvir e não ouvir, de vir ou não. Então, no final, ele relata sensações diferentes. E aí vai facilitando o processo dele de ressignificar, entendeu? Ele começa a falar, olha, a gente abordou isso na sessão e eu senti tal coisa, eu senti uma dor aqui, ou eu senti um alívio, ou eu senti
quando você falou sobre a situação que eu te trouxe, eu senti o mal-estar no meu estômago. Então, eu acho que é realmente isso que está fazendo esse mal-estar. Você falava, só o melhor juízo, né? Mas assim, que tem um contato com a fáscia, é isso? Sim, exato. É por isso que a pressão é sutil. Então, a sua, depende muito da sua sensibilidade também. Sim, a gente, quando começou a fazer o curso tanto a microfisioterapia quanto a terapia crânio-sacral, que é outra técnica que eu atendo, a nossa pressão tem que ser comparada para a sensação de uma moeda sobre a pele. Quando a gente faz e treina, às vezes até treina com a moeda e o nosso colega fala, não, menos, mais e tal. Porque a face, é aquela película bem fina que cobre a nossa musculatura e tudo mais. E a micro, a gente sente, a crânio a gente trabalha mais a face. A micro é toque mesmo na epiderme, né? Porque aqui estão os seus neurônios sensitivos, né? E ao mesmo tempo tá os motores ali e tal. E mesmo a gente está aqui de olho fechado, a gente pode relatar se está calor ou não, sem a gente relar em nada, né? A nossa epiderme sente. Então, é uma via de como ela está sentindo o meio fora dela, como ela está contando. A sensação de cada um de nós aqui em relação ao frio vai ser uma, se a gente falar. De repente, então, fala aí quantos graus você acha que tá. Você vai falar um, eu outro, cada um aqui vai ter uma... De acordo com a sua sensibilidade. Com a sensibilidade. É a mesma coisa em relação à percepção. E é isso que, conforme a gente está fazendo a técnica, a gente vai encontrando. Às vezes, no que a pessoa trouxe na sessão e a gente fala para ela, aí você encontra os pontos que estão bloqueados no corpo dela, porque é a mesma coisa, dependendo de como a gente sentir o frio, a gente vai estar de um jeito. Se eu estiver sentindo aqui muito frio, eu vou estar mais rígida, né? Se você não, você vai estar mais à vontade. Então, se eu estou aqui e relo, eu sinto quem está com mais frio, tá? Um grosso modo, e quem está com menos frio, dependendo de como está a epiderme dele ali, né? Por essas técnicas, doutora, dá para identificar qualquer tipo de doença? Existe alguma, inclusive câncer, esse tipo de doenças mais graves, ou existe alguma restrição? As restrições são assim, como a gente trabalha com encontrar o bloqueio, mas eu preciso daquele corpo trabalhar sobre ele mesmo, que é um mecanismo de autorregulação. Para restabelecer a doença, a gente precisa que o corpo tenha o mínimo de vitalidade, de energia vital ou disposição a ter essa energia vital. A energia vital para a gente é o fato mesmo do que a gente respira, né? Tanto quando a gente falece, né? A gente acaba com uma expiração. Porque enquanto a gente está recebendo esse novo oxigênio, tá todo mundo vivo aqui dentro, né? Na nossa célula mais, a gente nem lembra dela, ela tá fazendo as suas trocas ali dentro. Então, quando a pessoa chega pra gente muito debilitado, né? Por um câncer já muito debilitado ou doenças descompensadas, tipo um cardíaco descompensado ou uma pessoa com alteração mental mesmo, uma esquizofrenia, alguma coisa assim descompensada, tem técnicas que a gente já não usa. Mesmo a epino, se a pessoa usa muito medicamento mesmo que para sistema nervoso central, que ela vive um pouco mesmo com a percepção alterada, eu tenho que tomar cuidado de lidar com esse paciente, porque dependendo da informação que eu dou, ele pode enxergar tudo já maior e diferente e prejudicá-lo mais do que ajudá-lo. E toda pessoa pode ser hipnotizada? Pode. Nesse quesito, sim. Tem aquelas que têm mais facilidade, que a gente fala, até explica, que entram em transe com mais facilidade, e aquelas que entram em transe com mais dificuldade. Geralmente, as que entram tem mais dificuldade é por essa apreensão mesmo. Então, elas evitam até de se deixar ouvir. Por exemplo, você pede para fechar os olhos, né? Por que fechar os olhos? Porque pode fechar que você mesmo, se a gente for preparar para dormir, a gente faz isso. A gente fecha o olho para quê? Porque a gente já vai começar a abrir os olhos pra gente, né? É natural se quando eu fecho o olho eu prestar mais atenção em mim, como eu tô respirando, como eu tô deitado na cama, como que tá. E ali fora já viram sons, viram outras coisas. E às vezes a pessoa que ela tem uma vigília maior, ela não fecha o olho. Entendeu? Ela fica, você fala com ela, ela tá ali o tempo todo, aí vai ficar difícil ela interiorizar nela, porque ela não tá abrindo os olhos para ela, né? Ela tá meio olho para ela, meio olho no que eu tô fazendo, meio olho no que tá acontecendo lá fora. Então, o ambiente para se hipnotizar é ideal
Que seja um ambiente neutro, no caso aí, e que tem que fechar os olhos mesmo. Geralmente a gente faz esse relaxamento, até uma fadiga ocular. Tem casos que às vezes não fica, mas é bem mais difícil, porque quando você está com o olho aberto, você está vendo todos os estímulos exteriores. E ali na hipnoterapia o que a gente quer é que a gente veja as experiências de dentro, que é elas que vão me falar sobre mim, né, mesma, né, o que eu realmente, o que eu sinto quando eu tô ali com o olho fechado. E a relação que tem entre dormir e hipnotizar? Porque no dormir nós também fechamos os olhos e, a grosso modo, apagamos, né? Nos desligamos por um pouco. Sim. E a hipnose, tem relação? Tem. A gente costuma explicar assim, é um dormir dirigido, né? Um sonhar dirigido. Que a hipno, o transe, tem um transe leve, que seria mais ou menos quando você deita e fecha o olho. Aí você passa para um transe intermediário, que é aquela hora que você está dormindo na tua casa, você escuta alguma coisa, mas você não sabe se você escutou, se é ou se não é, se eu levanto ou não levanto. E o transe profundo é a hora que você apagou mesmo. Acontece, às vezes, a pessoa tem o transe profundo na maca. E aí, eu vou estar falando com ela. Ela pode estar sonhando, só que eu estou direcionando o sonho dela, diferente lá em casa, que ela está simplesmente sonhando. As imagens que vêm e vão. E ali você vai estar dando alguns comandos verbais, que a mente consciente dela está me ouvindo, então ela está fazendo um sonho mais significativo, talvez, entendeu? É possível descobrir segredos de uma pessoa através da hipnose? Aí já vem interesse pessoal, hein? Não, Aí é hipnose de palco. Tô pensando em algo maior, tipo assim, respeito de como que as pessoas que quiserem falar com você a respeito de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais específica, para cada caso é um caso, tal, como que fazem para entrar em contato com você? Sim, eu que agradeço, é muito bom poder compartilhar, tá? O que a gente vem aprendendo com outras pessoas, principalmente na nossa cidade, né? Acho que é bem gratificante isso mesmo. E, bom, eu tenho uma página no Facebook, tá? Doutora Aline Giocondo, então lá eu coloco bastante sobre o trabalho, alguns posts, alguns artigos para estudo mesmo, para já ir se identificando. Também algumas postagens no Instagram. Instagram tem menos postagem, mas dá para acompanhar alguma coisa também. E o telefone do consultório é o WhatsApp, né? 19997591866. Pode estar entrando em contato, pedindo um agendamento, a gente faz uma avaliação, geralmente terapêutica, que é um momento de conversa, para ver o que a pessoa busca e a ferramenta que eu tenho de ajuda. E aí a gente começa essa viagem aí de autoconhecimento. Pode repetir o WhatsApp? Sim, 19997591866. Tá, Joia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar com vocês. E obrigado, Paulo, Reinaldo, o pessoal que está nos ouvindo aí, participando aí através das redes sociais, muito obrigado pela participação de vocês. Na semana que vem nós teremos de novo feriado, dia 2, dia de finados, dia também de aniversário da doutora Aline. E dia de nascer, né? Dia do nascimento. E de se lembrar dos mortos, mas dia de nascer, sim, né? Nascer também é verdade. E também no dia 9 nós teremos aí a participação do Eduardo e também da Beatriz, que vão estar falando a respeito da profissão do youtuber, né? Então, quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, pode entrar em contato conosco aí para a gente possa fazer essa interatividade. Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência. Comunidade FM, a sua rádio.